não separe ou não. Fala, riqueza! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Até que o Boleto nos separe ou não. Ih, Matheus, quem será que falou aí dessa vez, hein? Combinado não sai caro, hein? Combinado não sai caro. Mas hoje, riqueza, no nosso episódio, o tema mais do que especial, que eu tenho certeza que vai enriquecer o bolso de muita gente, que é sobre aquilo que vai turbinar as suas finanças. Sabe o que é, Matheus? Eu sei porque o título eu li, né? Então mostra ali, deixa o Álvaro mostrar. Já que inclusive foi o Álvaro, essa foi a voz do Álvaro, para vocês que sempre escutam a gente falando de Álvaro, muda o slide, Álvaro, não sei o quê. Esse foi o Álvaro, então... Uma figura levemente menos misteriosa agora. Agora ele é meio místico, vamos dizer assim, né? Uma figura mítica, vamos dizer desse jeito. Mas aqui, renda extra. Acelere os seus objetivos sem rombo no orçamento. E hoje a gente vai falar sobre isso, não é não, Matheus? E isso é algo que a gente mesmo, né, tendo empresa, tal, essas coisas todas, a gente faz com frequência. Porque acho que o grande diferencial, e vamos falar bastante disso hoje, é a pessoa entender a diferença de um negócio, de um emprego, de uma renda extra, né? É bem importante diferenciar isso. E acho que, assim, a renda extra, ela é muito importante... por um detalhe, não é mais eu, né, Matheus Buffoni, prazer, o especialista em investimentos aqui da casa. Quando a gente está falando do investir mais, tem basicamente duas formas de poder fazer isso. Ou você enxuga gastos, você gasta menos do que você está gastando para poder sobrar dinheiro para você investir, ou ganha-se mais. O renda extra, ele entra nesse âmbito do tentar ganhar mais para poder canalizar, né, esse dinheiro justamente para objetivos. E eu falo que quem vê a cara não vê coração, porque vocês veem a gente aqui sempre conversando, falando de investimentos, organização e planejamento, mas vou te dizer, a gente faz muita renda extra quando é necessário, já fiz e continuamos fazendo em conjunto essa renda extra. Inclusive, a gente vai contar vários causos nossos mesmos, assim, conhecidos nossos, de que nós passamos para falar de que às vezes o ouro tá dentro do teu armário e você não sabe. Tem, dentro do armário, ou às vezes uma habilidade que você não imagina, mas que ela é sim monetizável. Mas o Matheus tocou num ponto muito interessante, porque a renda extra, ela é algo que é muito poderoso, mas também tem lá, né, os seus perigos, e a gente já vai comentar sobre isso. E limitações. A gente tem que tomar um certo cuidado, mas a renda extra, ela precisa ter acho que acima de tudo, um propósito, um objetivo, porque o Matheus tocou num ponto que é o perigo de você encarar a renda extra como um negócio ou o negócio como uma renda extra. Tem diferença, tá? E muita, porque aí a gente vai estar falando de coisas diferentes e a gente vai tocar nesse assunto também. Você não pode, você que tem um negócio, chamar isso de renda extra e você que tem uma renda extra, encarar isso como um negócio, a não ser que você queira levar isso como um negócio. Não é não? Porque não adianta você simplesmente chegar e levar o teu negócio, aquilo que você... todo dia deveria estar crescendo, falar assim, daqui a pouco se eu puder eu faço. Não existe isso. Mas enfim, a gente já entra nesse assunto. E Matheus, vamos começar contando alguns causos nossos aqui de renda extra e para a gente poder já falar para as pessoas sobre especialmente essa questão de ter um propósito, um objetivo. E eu queria, na verdade, desmistificar um pouquinho sobre essa questão da renda extra dar um trabalho. As pessoas que falam assim, tem alguns clientes meus, inclusive, se você se reconhecer... Nossa, já? Os nossos clientes, que às vezes eles falam, você não quer fazer uma renda extra para, de repente, acelerar esse objetivo? A pessoa, que preguiça, nossa, mas isso dá trabalho. Primeira coisa, vamos desmistificar. Renda extra não precisa dar muito trabalho. Ela vai dar trabalho? É lógico, precisa de uma energiazinha para você colocar, porque o negócio, enfim, o que você vai fazer não se vende sozinho. Seja o seu trabalho, seja o serviço que você vai prestar, sim, seja o objeto ou a coisa que você vai vender. Mas aquilo ali não dá tanto trabalho. E eu queria trazer um exemplo muito prático, porque agora, um pouquinho menos de um mês... né? Menos de um mês, na verdade, né? A gente entrou num processo de fazer a mudança de casa. A gente, inclusive, recentemente se mudou. Ontem. Pra dizer a verdade. Só que esse processo começou um mês atrás. Desde que a gente foi procurar o imóvel, desde que a gente foi fechar as assinaturas dos contratos, aí começa, enfim, aquela turbilhão. E aí, Matheus, entrou aquela ideia. Será que a gente realmente precisa levar tudo para esta casa nova? Matheus, compartilhe um pouquinho dessa renda extra que depois eu vou complementando, porque especialmente o Matheus teve várias ideias muito boas para poder fazer venda do que a gente tinha ali em casa, né? Não, fizemos uma renda extra bem boa. Perfeito, Lu. E acho que o ponto é muito esse, né? Acho que primeiro, reforçando essa ideia, que a gente elabora mais a fundo já, é que o risco da renda extra, né, do como encarar a renda extra da forma errada, é dos dois lados. É você
encarar uma renda extra como negócio, sem ser a sua intenção, aí gera uma estafa, gera essa questão toda que alguns que falam, dá muito trabalho. Sim, que você está levando isso muito a mais sério do que deveria, precisaria. E ao mesmo tempo tem o problema, o risco de também encarar o seu negócio como uma renda extra, do faço quando der. Né? O segredo é usar ela corretamente, no momento certo e dar, né, nomes aos bois. Assim como a gente tem que dar nome ao dinheiro, vamos dar nome ao que o quê? Isso é emprego, isso é renda extra, isso é negócio. Mas assim, né, a gente, como felizmente somos organizados, tem reserva, tem essas questões todas, né, no volume financeiro, que há mudança, uma obra, e nem foi tanto uma mini obra, a gente refez a parte elétrica inteira do apartamento e mais alguma coisa. Muito pó. Né? Comprar aquelas coisas que a gente considerava essencial e comprar com uma qualidade, né, que a gente gostaria, para não ficar gambiarra. Tem um volume financeiro. Né? E isso fez com que a gente tivesse, no mínimo, aí, 3 opções que a gente pôde combinar. De um lado, e tinha a quarta que a gente ignorou, né? Que é do se endividar. Né? Essa sempre é uma opção, mas só ignoramos. Que era fazer isso caber no fluxo, né? O que cabe no fluxo, tirar isso do dinheiro de reserva, e a terceira, que a gente entrou também forte, que é aumentar essa receita provisoriamente para poder tapar esse buraco. E no renda extra, Matheus, tá? Muito mais do que pensar em serviço e essas coisas, porque a gente já tem a empresa, um serviço vai acabar aí sim me onerando, eu gosto muito de olhar para o armário, olhar para casa e ver o que eu tenho aqui que pode, né, ter valor para alguém. E riqueza, fica a dica, na prática, qualquer coisa tem valor para alguém. O segredo é você achar essa pessoa e chegar no valor. Então, por exemplo, agora, acho que a primeira coisa que a gente fez foi olhar a nossa montanha de livros, né? Eu e Luísa viemos da área da educação, então, né, naturalmente tínhamos muitos livros, inclusive da Vida Pregressa, além de muitos romances, muita coisa. A gente olhou para os livros, viu todo aquele volume que é ter para poder mudar e falou, tá, o que daqui eu posso me desprender? E a gente fez um esquema muito bacana, né? Que livro é aquele negócio complexo. Muitos dos livros que a gente tinha eram livros de altíssimo valor agregado, muitos livros técnicos, daqueles que custam 200, 300, 400 reais, mas ao mesmo tempo, por ser muito técnico, muito nichado, você fica, tá, mas como é que eu vou conseguir cobrar? Então o que a gente fez, né, foi tirar foto dos livros, botei numa pastinha, né, na nuvem e mandei para todo mundo no esquema, tô vendendo esses livros por causa da mudança, pague o que você achar que vale. E mandar umas fotos, não fiz a partir lista. de R$1 que você colocou. Eu botei a partir de R$1 para a pessoa pensar aquele ponto de corte, né? Então, a partir de R$1, pague o que quiser. E a minha surpresa magnífica nisso foi que a imensa maioria das pessoas, a esmagadora maioria, que fez o contato, ofereceu valores muito justos. Muito justo, sim. Inclusive, tem, né, um conhecido nosso, não vou falar o nome disso, que ele, né, tal, mas que ele é da área técnica, por exemplo, que eu vi os livros, ele ofereceu um valor que eu considerei generosíssimo por uns conjuntos dos livros, que ele tá montando a biblioteca e tal. Então, só nos livros a gente levantou aí, vamos até falar número, perto de R$2.000. Vendendo livro. Dá uma pausa ali. Então, olha só, eu tava falando da mudança, isso tudo tem a ver com a mudança. Sim. A gente tava querendo olhar pra casa nova e falar, poxa, a gente precisa levar tanta coisa? Então, há uma avaliação de desapego, de você olhar e falar, poxa, tem algo ali que pra mim talvez não faça sentido agora, que tá ali parado, e eu posso colocar isso pra girar, pra isso ter o destino dele, no caso, livro, né? É algo fundamental, só que também é muito nichado. Muita gente acha que livro não tem valor, nem tem valor pra caramba, gente. É só achar a pessoa. É só achar a pessoa que entende o valor daquilo. O livro tem muito valor. Você tem que encontrar a pessoa que realmente sabe o valor daquilo e que vai usar aquilo da maneira correta, né? Fazendo pesquisa, enfim. Então, tinha um lado de um desapego, um segundo lado que é colocar na mão também, no caso do livro, ele para cumprir a função dele. Porque eu vou dizer para vocês, eu falo para todo mundo, não se joga livro fora. Ou você vende, ou você doa para uma biblioteca, para uma escola, para uma pessoa, você doa, não se joga livro fora. Porque ali dentro tem um conhecimento muito valioso e muitas vezes caro. Caro, às vezes a pessoa não percebe o valor monetário, mas enfim, emocional. E a outra questão é que, falando de mudança, é muito pesado. Alguém já carregou uma caixa de livro? Pequenininha que seja. Meu amigo, que negócio pesado. Então, ali foram várias situações, além da financeira,
que veio para complementar também esse valor que a gente tinha. Além da mudança, uma obra que aconteceu. E ali o Matheus falou, R$2.000 que estavam na estante. Novamente, a gente não usava mais aqueles livros, eles estão agora em boas mãos de pessoas especialistas que elas deram o preço. Ou seja, eu acho que a maior dificuldade, e você solucionou com essa questão, é a pessoa precificar. Mas como eu precifico isso? E a solução dos livros foi muito inteligente, que o Matheus fez de, poxa, então eu vou jogar para a pessoa fazer essa precificação. E aí você não pode ficar chateado. Vai vir o preço que às vezes você não considera justo, que o Matheus botou a partir de R$1. Alguém poderia oferecer R$2 e tá tudo certo. Sim. E vai vir preços muito justos, como os Ninguém poxa. pagou nada perto. Assim, teve gente, acho que o mínimo que pagaram foi tipo R$8 por livro. E isso realmente naqueles livros que eram realmente mais baratinhos. Teve livro ali que o livro sozinho saiu por acho quase uns 150. E a pessoa ofereceu. Olha que interessante. Joguei na mão da pessoa, aí a pessoa se sentiu naquela situação, gente, da responsabilidade, do apego, da vergonha que seja, de oferecer algo que não soasse ofensivo, que tivesse o valor. E até, inclusive, teve uma pessoa que me ofereceu um valor que eu achei super justo e ela ficou pedindo desculpa. Falou, não, mas depois eu vou complementar. Isso aqui é só uma parte. Eu falei, você que sabe, mas pra mim funciona. Mas se você faz questão de depois dar um valor à parte, não vou negar se teu coração tá falando que isso vale. E pra gente o benefício duplo, né? É coisa a menos pra levar, consequentemente mudança mais barata e dinheiro no bolso. E deixa eu só fazer um detalhe. A pessoa deve estar curiosa, mas nossa, que livro é esse? Eu vou falar. É da área de história antiga. Então tem livros ali que são livros muito raros, tá? Livros que são da área de Roma, de Egiptologia, livros técnicos. Linguística também. Antropologia, arqueologia. Então, tem livros ali que, inclusive, não tem novas tiragens. Então, eles são muito raros. E livros em língua estrangeira, em inglês, em francês. Inclusive, eu vou contar um caso. Assim, lá, eu morei muitos anos num pensionato antes de vir para Curitiba, né? Eu estudei, eu era do Rio de Janeiro, e morei num pensionato. Isso pode dar um podcast, né? Eu falava que era Luísa. 21 mulheres e uma freira. A gente morava juntas, cada menina eram 3 por quarto. E eu tinha uma cômoda no meu quarto. E eu tinha um quartinho, eu e as meninas dividimos um quartinho de estudo no andar de cima do pensionato. E eu lembro quando eu comprei o meu primeiro livro em francês, que era de egiptologia, enorme, caríssimo, foi em euro, a Amazon não unificava ainda. Amazon francesa que Era a comprou. Amazon francesa ainda, caramba! E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, mas se acontecer alguma coisa, a gente sempre dentro do quarto falava, o que se eu puder pegar uma coisa sua, o que seria? Aí todo mundo falava assim, a Ana tem uma cômoda, ela vai querer que a gente carregue a cômoda. Eu falei, claro que não, mesmo se vocês pudessem carregar minha cômoda, eu não ia fazer isso com vocês vão ter que pegar. Aí eu abri o armário e mostrava trancadinho dentro do armário assim, tinha um livro que é esse de egiptologia em francês. O Morte Odelar? Assim, um grosso, enorme, e eu falava, você vai pegar aquele livro ali. Nossa, mas por que esse livro? Eu falei, porque eu compro 2 cômodas com o preço desse livro. Se eu vender esse livro daqui, elas riam. Mas é verdade, porque era um livro justamente que é raríssimo, antigo, de uma tiragem antiga e em francês. Desta grossura aqui. Então, só para dizer de que às vezes as pessoas também, né, olham lá, o livro que eu tenho ali e, poxa, se você não está usando, ou você doa, ou é uma fonte de renda extra. Exato. Mas, Matheus, eu quero passar num outro assunto, que é o seguinte, essa questão da renda extra, Achei que tinha falado das outras coisas que a gente vendeu. Tá bom, não, a gente vendeu mais bom. coisas, mas eu vou contar mais coisas que a gente vendeu. Eu tava com a lista aqui na cabeça. Você quer falar? Não, Não, porque avança. porque eu quero falar Hoje, com as gente, eu pessoas. não posso reclamar nada que a Luísa montou esse roteiro. Pra mim é só surpresa. Então, por favor, seja líder. Vou passar uma rasteira nele, fazer um monte de pergunta que não está escrita aqui, que ele vai ficar perdidinho. Mas olha só, antes de você falar, eu quero que você fale de outras coisas de renda extra, que foi muito bom na época da tua mudança da tua mãe também aqui para Curitiba. Mas, pausa, eu quero falar com as pessoas sobre o objetivo. Porque a gente colocou o livro para venda, e dentre outras coisas que a gente vai falar aqui também, mas tinha um objetivo muito certo. A mudança, levar menos peso e também chegar e falar, vamos dar um uso para isso daqui. E esse dinheiro, o que será feito com esse dinheiro? Eu acho que isso é interessante, Matheus, a gente conversar com as pessoas de que a renda extra, ela só vem quando você tem um objetivo assim, eu digo que é o sangue nos olhos. Eu quero acelerar aquele objetivo, eu quero conquistar aquele valor, ou eu quero reduzir, né, um custo que eu tô tendo, porque você vai realmente jogar uma energia nisso e o quanto você está disposto a conseguir, aí
essa renda extra, ela se torna muito mais, como eu vou dizer, palatável de você fazer, mais gostosa e desafiadora. E tem começo, meio e fim, né? Isso, você falar, eu quero conquistar isso. Então, Cheguei. nosso caso era o quanto a gente consegue levantar para poder abater o máximo possível dessa reforma que a gente vai fazer. A gente não vai ficar para sempre fazendo renda Claro. extra, mas vamos pegar tudo que a gente não tem, vamos listar e vamos conquistar esse objetivo. A gente já fez muita renda extra para outros objetivos. E aí é que eu te entro falando sobre essa importância da pessoa entender que renda extra tem início, meio e fim. E a pessoa tem que ter objetivo, mas que você conte também. Especialmente alguns causos da mudança da tua mãe para Curitiba. Como que você fez renda extra, a ideia que você teve de mexer lá nas coisas? Aí você foi justamente na época da pandemia, né? Eu sei que, mãe, Sim. você está sempre assistindo aqui. É o que a gente chamou caridosamente, né, de projeto Salva Mãe, no sentido de vamos trazer para cá. Que, bom, pandemia, né, gente? Já tá lá atrás, mas todo mundo deve ter alguma memória, talvez, né, mais dolorosa ou não, que foi um momento muito complicado. E minha mãe estava lá, né, ela e meu irmão Thales, morando no Rio de Janeiro, sem uma rede de apoio, nada disso. E quando veio a pandemia, isso ficou um pouco mais complexo. E foi no momento que eu e Luísa, aliás, até a iniciativa partiu da Luísa, né, falou, Matheus, vamos trazer, né, ela... tem muito a ver com o nosso primeiro episódio, essa questão da parceria no casamento. Ela comprou a ideia, se ela não tivesse comprado a ideia, isso não teria acontecido. E a gente, né, como planejador, sentou e falou, olha, precisamos de tanto. E era um volume financeiro significativo para poder manter a mãe durante certo tempo, até achar as coisas, até papapá. Foi 1 ano a gente fez o cálculo, né? Que era, então, era a assim... margem de erro nossa era conseguir dar essa ajuda para a mãe do Matheus durante 1 ano que a gente conseguisse manter. Né? O plano foi vender o imóvel que ela tinha no Rio de Janeiro, para esse dinheiro virar uma carteira de investimentos, para gerar renda. Bom, né? Então, era um projeto desafiador. E pra gente, inclusive, na época, era financeiramente extremamente desafiador. Óbvio, a gente teve muita ajuda de amigos e parentes. Doações e tudo mais. Doação que, né, conversamos, pediu, fui de coração. Mas, junto disso, a gente, vamos dizer assim, que fez nossa parte. Então, novamente... Na pandemia foi mais complexo, porque aí o meu foco foi nisso, né? Eu basicamente pausei minha vida para poder resolver isso. Então, primeiro, eu aceitei tudo quanto é serviço que eu até às vezes não aceitava. Então, naquela época, eu dei aula particular, eu montei material para curso estrangeiro, que tem uma plataforma internacional, que eu não posso falar o nome, que me contratou para poder pagar para eles. Eu montei um material para a universidade. Então eu fiz um monte de coisa de serviço, aí estendendo na minha área, né? Que, lembrando, para quem não lembra, para quem não viu, minha formação base é de história, né? Eu vim da educação e virei, né, para esses investimentos. Mas também a gente olhou novamente o armário. Falei, cara, o que dá pra vender aqui? E aí, a gente pegou a casa inteira da mãe, até pensando no que caberia ou não caberia, e vendeu. Vendemos talher, vendemos móvel bom, móvel ruim, vendemos objetos antigos, tudo claro, combinando com ela, o que fazia sentido. Mas o que talvez mais se destaque nisso foi que abrimos os armários, né, da casa da minha mãe, e tinha lá os brinquedos de infância. Opa, é aqui que tá o ouro. Presta atenção Literalmente. nisso. Brinquedo, gente. Brinquedo tem muito valor. E assim, o que dá muito valor a brinquedo é porque criança brinca, né? Ou seja, ela detona aquilo. E a gente tinha brinquedos de um estado de conservação muito bons. Inclusive brinquedos que eram do meu irmão falecido, Bernardo. Lá da década de 80, tinha coisa até de 70, que era do meu pai, que ficou pra gente. E a maioria deles em ótimo estado. E muitos deles, fica a dica, com embalagem. Opa. Embalagem meio detonada, mas você achar uma embalagem de um brinquedo dos anos 70 é quase impossível, mesmo que ela esteja ruinzinha. Então, eu mapeei aquilo, tirei foto e tal, e eu comecei a pesquisar de onde eu acho quem compra. Lembra que eu falei no começo? Tem que achar quem compra? Contactei todo mundo que eu conheço, falei, olha, grupo de brinquedo, galera que coleciona, e eu comecei a entrar em grupos, né, de WhatsApp e de Facebook de cada tipo de brinquedo. Então, por exemplo, tinha brinquedo do He-Man, daquela linha, acho que era da Mattel ou da Estrela antiga. Eu catei grupos de colecionadores disso e entrei. Também tinha os famosos comandos em ação. Eu catei grupos disso. Então, eu não fui, sei lá, num sebo joguei. Eu fui direto na pessoa interessada, nos grupos. Então, tirei foto, tudo. Tinha muito Lego. Montei os Legos, botei manual, tirei foto bonitinha e jogava. E, para minha surpresa, inclusive, muitos deles eu vendi razoavelmente acima do valor que a internet sugeriria. Porque tem a própria questão do tá na mão, tô vendo, eu posso ir buscar.
Então, assim, eu não lembro de valores exatos, mas eu lembro que na época a gente brincou que era mais ou menos o valor de um carro. Era quase um carro que foi Em brinquedo. levantado por venda de brinquedo. E o que me surpreendeu, a Ana, que é completamente também mais alheia a essa questão dos brinquedos e tudo mais, foi que você falou, a embalagem tem um valor agregado gigante. Tanto é que eu me surpreendi que teve uma pessoa, Teve né? duas. Teve Eu duas lembro de vendas uma, que foi só por cada caixa. que a pessoa falou assim, não, eu não quero brinquedo, eu quero só a caixa. E eu E era um fiquei, valor, como assim? e era um valor relevante. No caso, isso aí acho que era um ferrorama. Um ferrorama da Estrela, antigo. E acho que ele pagou tipo R$1.500. Ele falou, eu quero só a caixa. Caixa de papelão, com fita crepe. Com uma fita crepe. Caixa de papelão e com interior, aquele interior em... como é aquele material branquinho? Deu branco? Isopor. Obrigado, Álvaro, deu coisa. É caixinha de isopor, mas assim, o isopor tava perfeitinho, mas a caixa de papelão tava com fita crepe, inclusive. E o sujeito ofereceu, acho que era 1.500 na caixa. Eu falei, olha, não tem por que você não levar o ferrorama junto. Leve! Até porque a gente tava querendo justamente, né? Assim como um Lego. Tinha também um Lego que era do meu irmão, das primeiras linhas, que era um Lego dos anos 70, que os primeiros Legos, as peças são genéricas. É aquelas pecinhas vermelha, azul. Então, ele falou, olha, a peça pra mim tem valor nenhum, porque essa peça não é datável. O que é datável é a caixa que você tem. Não lembro o valor, mas também foi relevante, tipo 300, 400 reais. Na caixa. Eu falei uma coisa, olha, caixa e um manualzinho. Eu te mando as peças juntas, você faz se quiser, porque as peças sozinhas não vão ter valor. Isso, gente, foi impressionante pra mim. E é um universo que eu não imaginava. Eu acho que o Matheus já conhecia um pouco, mas eu não sabia. Não sei se você sabia o tamanho. E o motoboy que foi lá em casa, quase como traficante, pra poder levar o Lego. Gente, vou Essa contar. vale, hein? Conta Essa vale. Eu tava estudando, eu lembro que eu tava fazendo a pós ainda em educação financeira na época, estudando ali. E eram, sei lá, 10 horas da noite, 9 h 11. Eu não me lembro. Era tarde pra caramba. Me chega uma pessoa, o Matheus avisou: olha, vem uma pessoa aqui buscar fazer a retirada de um brinquedo, de um Lego, né? Eu falei, ok, tá tranquilo, né? Eu lá estudando, a pessoa passou, né? E ficou um tempo lá dentro. Daqui a pouco ele para, antes de sair na sala, eu fui obrigada a ouvir, né? De que aí o cara trouxe em dinheiro, né? Foi isso. Ele levou em dinheiro. De novo, era relevante, tipo R$2.000. Né? Era um relevante. valor mais alto. Então ele trouxe em dinheiro. Eu já fiquei olhando e falei, nossa senhora, o cara veio com um calhamaço de dinheiro no bolso, né? E aí ele me solta a seguinte pérola, né? Não, sabe como é que é, né? Eu vou levar pra casa, vim aqui de noite e vou levar escondidinho, porque... Pra deixar na garagem. Pra deixar na garagem, eu vou falar o que ele disse, tá? Abre aspas, pô, porque minha mulher é foda. Ele falou mulher, falou mulher é foda. Mulher é foda. Eu só escutei assistindo educação financeira e falei, a mulher é foda. O cara tá gastando R$2.000, que nem um traficante dando dinheiro à vista pra poder levar. Tarde da noite. Tarde da noite. E a mulher é que é o problema. Ah, sei. Aqui, ó. Esse aqui é irmão desse. Então, assim, de novo, tudo que você tem na tua casa tem valor. É só achar quem. Só pra poder fechar esses parênteses aí. Ó. Outra coisa que eu vendi agora na mudança e me surpreendi. Óculos antigo. E né? eu avisei que o óculos, que a gente que usa óculos de grau mais alto? a gente pega armações muito boas para serem resistentes. Não porque é marca, mas porque são armações boas que são confortáveis. Então, quando o Matheus falou, nossa, eu tenho uma armação de óculos, eu falei, quais são as marcas? Eu olhei e falei, não, pode colocar. Né? Não vou fazer propaganda, mas é porque é certo, né? Coisas de marca, o Enjoei é muito bom pra isso, ainda mais se for de roupa, acessórios. E aí eu falei, não, Matheus, coloca lá, porque são coisas de marca que com certeza alguém vai querer. E saiu. E vendeu. Razoavelmente rápido. E por um preço, sim, relevante, que né, me surpreendeu. De, interessante. Né? Então, aí você vai juntando essas coisinhas, esse é o que eu jogaria fora, cara. Então, se eu pegasse as 3, 4 armações que eu jogasse fora, eu tava jogando, sei lá, foi por aí, uns 500 fora. Imagina, você tá rasgando. Que é uma coisa que pegar R$500 e rasgar. Mas botando. Aí só, novamente, o segredo é para quem vender. Pensando em coisa de marca, a Luísa deu a dica, não é propaganda, mas vamos falar o nome aqui. A Enjoei. Enjoei é um site muito interessante para marca, roupa, óculos, acessórios, bolsas, sapatos, né? De marca, de grife. Para grife. Agora, essa questão de, por exemplo, grupos nichados, você procurar muito o WhatsApp ou o bom e velho Facebook. O bom e velho Facebook, entrar nesses mais específicos funciona. E você vai pegando, vai conversando com as pessoas. As pessoas falam assim, nossa, renda extra dá trabalho. É assim, o trabalho que você tem é tirar uma boa foto, fazer a fotografia, isso dá trabalho? Dá, gente. Organizar o item também, que às vezes
tem que limpar, tem que, né? O que vai te dar o trabalho, mas aí o processo de vendas, o boca a boca ele é muito forte. Você anunciar e dizer, estou vendendo, colocar nos status do WhatsApp, colocar no seu Instagram pessoal, e falar com os seus amigos, divulgar para os parentes, divulgar para os amigos e até falar, gente, se vocês souberem de grupo, souberem de alguém, e pede para as pessoas compartilhar. Tudo bem se você não quiser comprar, você compartilha para mim. Isso daqui vai fazendo você acessar essas camadas, às vezes, de nichos e de grupos específicos que você, às vezes, não acessa na tua bolha normal. Você vai acessando essas outras bolhas que, de repente, você vai descobrindo um universo. Então, por exemplo, a gente falou da questão da marca, tem esse enjoei que é específico. Mas Facebook, WhatsApp, até o Telegram também, né? Ele tem grupos muito específicos, às vezes, de colecionadores, hobby, né? De hobby, que Hobby você vai daquele encontrar. Mas, e aí, Matheus, pensando, né, ainda nesse ponto, Lu, só pra gente fechar, que normalmente, como o segredo é você achar, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, nosso guarda-roupa. Gente, a gente vendeu o guarda-roupa do nosso apartamento, o guarda-roupa até grande, e o esquema era o seguinte: tem que vir, desmontar e levar. Aí eu falei pra Luísa, cara, a gente não vai conseguir vender isso. Tanto que a gente tirou foto e tal, e mandou nos grupos de família e tal, e teve até uma pessoa que se interessou, mas falou, vai ter que desmontar, não vai dar. Foi eu postar no Marketplace do Facebook, de novo, desculpa falar a marca, mas, né, que acho que isso aqui é pra ser útil. Eu botei no Marketplace do Facebook, eu respondia numa noite mais de 150 mensagens de gente querendo comprar. E foi assim, e foi um montador de móveis que... Quem levou no final foi um cara que ele compra pra revender. Sim. E eu botei um preço assim, agora eu não lembro, acho que foi, sei lá, R$600, sabe? Foi algo assim. Ou seja, foi um preço legal pra um guarda-roupa usado. Tava perfeito, mas eu não imaginaria que eu conseguia esse valor. E o sujeito foi, desmontou e vai revender mais caro. E levou, né? Tipo, era por conta dele. A mesma coisa foi o sofá também. Que o sofá a gente já tava pensando em trocar, a gente antecipou isso, e né? O rapaz levou num golfezinho, o né, Matheus cara? teve que descer junto com o rapaz, que ele ficou com dó, né? Desci junto, sofá de 2 metros e blau pela escada e botamos o sofá em cima de um golfezinho amarramos. Quem quer dar um jeito, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Mas a questão da renda extra aqui, para vocês entenderem, é isso. Quando você tem um objetivo, algo forte, o Matheus estava falando da questão da mudança da mãe dele, essa transferência de uma cidade para outra, isso deu muita energia. A gente realmente levantou o valor de um carro. Dentre tudo o que a gente fez, desde serviços que a gente ofereceu, prestou como renda extra mesmo, até a questão de venda de itens e tudo, até rifa. A gente fez rifa também. Então, apesar que venda é o meu forte. Sim, tá? sim. O meu forte, eu sou bom, tá, em fazer isso. Então, eu sempre foco porque eu sei o que vai me dar menos energia eu vou precisar gastar menos energia em relação ao retorno. Serviço, eu prefiro focar na TEM, né? Com certeza. Hoje em dia, né? Mas fechando essa coisa da energia para se conseguir, quando você tem um objetivo, quando você tem uma vontade, você tem um desejo forte por aquilo, a renda extra ela é poderosíssima. Seja para você conquistar aquele objetivo, quero conseguir algo, eu quero abater uma dívida, eu quero reduzir um custo de uma obra, de uma mudança, de uma alta que eu tô tendo. Isso é muito poderoso. Ou fazer uma viagem, né? Seja o que for, né? Objetivo. Sim, sim. É a energia que você colocar, é a energia que você vai receber em dinheiro, indo retorno. Mas, novamente, dá trabalho? Dá trabalho. Mas, assim, às vezes você fazendo o básico bem feito, que é tirar uma foto, organizar e simplesmente anunciar e pedir para as pessoas compartilharem, né? E aquilo ali já é um grande sucesso. E peça de computador. Peça de computador. Ah, não, mas aí peça de computador... Então, isso eu seria mais... O que eu me surpreendi, né? que aí não tem a ver com a renda extra, mas tem a ver do não jogar dinheiro fora. Eu fiz um upgrade no meu computador recentemente, e eu tinha, inclusive, peças na gaveta. Eu falei, cara, esse aqui não sei se vai vender. Mas eu vendi até leitor de DVD. Leitor de DVD, gente. Alguém aí tem ainda leitor de DVD em casa? Eu vendi, assim, foi baratíssimo, mas... Assim, baratíssimo que eu digo R$30, mas era R$30 que eu jogar no lixo. Mas eu conheço uma amiga que compraria um leitor de DVD se ela pudesse, mas ela gosta de ver na TV. Verdade. Ela é mas ela ia gostar, ela gosta do aparelho, e não do botar no computador, daquele quadradinho. Mas assim, o que eu digo, eu conheço uma pessoa que compraria um DVD pra assistir, Sim. E com certeza existe alguém que tem. A minha fonte velha do computador. Sim, algumas coisas é propositalmente barata. Você chegar naquele equilíbrio do qual o valor que funciona. Mas numa dessa, fica a dica, usar a estratégia que eu usei pros livros do pague, não é pague o quanto quiser, pague o quanto achar justo, a palavra é importante. Talvez você se surpreenda com o que as pessoas oferecem. Essa dica é boa. A maioria das pessoas são honestas. Fica a dica, tá? E talvez ela vai oferecer mais do que você pediria.
Então, se eu fosse anunciar o leitor de DVD, vou inventar número, eu anunciaria por 10ão. Mas um cara falou, ofereceu 30. Foi o caso dos livros. Eu pensei em vender os livros em todos o pacote livro por mais ou menos R$300 que eu botei. Falei, tá, só pra entrar um dinheiro. Deu mais de 2.000. Aliás, deu quase R$2.000. Qual a diferença? Eu quero mostrar os slides, mas eu Manda, quero manda, dizer que a coisa mais inusitada que eu já vendi na minha vida foi meio perfume usado. Meio perfume. Era um perfume, um vidrinho de perfume. Era um perfume que eu adorava, só que chegou uma hora que ele me enjoava de tão doce que ele era. E aí, ele era de uma marca que não existe mais. Eu vou falar aqui, quem disse Berenice. E aí, o que acontece? Eles tiraram, acho que esse perfume enfim, né, lá do estoque deles, enfim, cancelaram lá, não tá mais vendendo isso. E eu falei, cara, mas é um perfume caro, é tão cheiroso, tão gostoso, não é possível. Eu fui lá e botei, sei lá, no OLX, vou falar mesmo. Botei no OLX, falei, vendo meio perfume usado, o motivo é porque eu enjoei. E uma pessoa falou, você mora onde? Eu moro no bairro tal. Pô, você conhece o Mercado X? Fala, conheço. Então você me encontra lá. Minha amiga Ké tá pedindo pra eu buscar. E eu vendi meio perfume usado. Metade do vidro. Álvaro, bota o barulhinho de dinheiro ali. Mas agora, o que eu quero falar? Eu quero passar para mostrar uma outra coisa, que isso também é importante, a gente comentou no início. Álvaro, coloca aí pra gente. É que é o seguinte... quando a gente às vezes se empolga, né? Tem gente que se empolga, nossa, eu vou fazer a renda extra. Só que a gente está falando, a renda extra ela tem início, meio e fim. Ela é como se fosse um projeto. Todo projeto chega uma hora que acaba. Então, a questão da renda extra, ela pode virar uma grande armadilha, e isso eu já vi acontecer. E aí tem alguns erros. Eu achei bem interessante essa reportagem do Estadão, falando sobre esses erros, algumas armadilhas sobre a questão de quando a pessoa, ela meio que... basicamente, ela transforma o que era o extra em algo permanente. E isso é muito perigoso. Ela incorpora no mês, né? Exatamente. Eu achei super interessante, porque era justamente da parte de educação financeira. E aqui está até dizendo, 45% dos brasileiros buscando um dinheiro a mais no fim do mês. Né? E aí especialistas estão explicando que nem sempre esse esforço é uma melhora na qualidade de vida financeira. Por que isso? Renda extra não é para ser uma coisa que você vai pagar a tua conta fixa. Não é para ser uma profissão, não é para ser um negócio. Ser uma profissão. Ela tem que ser por um objetivo específico, isso tem que terminar. Que tem que ter valor e data, né, Luísa? Isso, tem que ter valor. Eu vou fazer uma viagem, custa tanto. Eu vou fazer uma reforma, custa tanto. Eu vou pagar o remédio do meu pai, custa tanto, né? O ideal é isso. Então, o que acontece? Aí, super interessante, eu trouxe aqui para não esquecer de falar de que, né, dentro da literatura de educação financeira, a gente tem a questão do que é uma renda de giro, ou seja, um dinheiro que entra para cobrir uma despesa corrente, né? Uma despesa que é constante. Desafogar aquele mês, né? Desafogar ali aquele mês, nossa. E tem a renda que a gente chama de estoque, ou seja, quando o recurso ele vai para ou reduzir uma dívida, um passivo, ou então para poder formar um ativo como uma reserva, fazer um investimento. Porque isso, se você não tinha R$500 que você de renda extra ali, de repente entra esses R$500, transformar num investimento, numa reserva, é o caminho. Fiz muita renda extra, inclusive o meio perfume é uma das minhas histórias de quando eu comecei a perceber a necessidade de voltar a fazer renda para poder me ajudar nessa formação do meu primeiro mês de reserva lá água atrás. daqui, né? Lá atrás, assim, faz bastante tempo. Então, é perigoso quando a pessoa ela faz, sabe o quê? Eu trouxe um outro slide, passa para mim. Isso aqui, Matheus, é quando você começa a incorporar essa renda para poder pagar despesas fixas. Isso aqui é danado, né, Matheus? Já viu acontecer isso? Não, o tempo todo, né? É até, em parte, o que faz as pessoas se enrolarem com cartão, né? Você agrega, como se fosse receita, algo que não deveria ser considerado receita. Que se você... Aí, vamos lá. Vamos inventar número. Você, não sei, ganha 5 mil e tá gastando 5.500, você não pode contar com renda extra para tapar esse buraco de 500 todos os meses. Todos os meses. Você tem que, né, usar ele para poder arrumar esse fluxo e voltar a viver, de preferência abaixo dos 5 mil. Ele é para ser algo pontual, realmente um projeto. Durante 3 meses eu vou ter um aumento de custo, eu preciso tapar. Se você agrega, vai dar ruim, gente. Exato. E aí, a questão da despesa fixa é que a pessoa começa a usar esse dinheiro para pagar a escola. Ela começa a usar esse dinheiro para pagar a faculdade. Ela começa a usar esse dinheiro para pagar o aluguel. Olha o perigo disso. O mercado.
Assim, você pode fazer isso durante um mês onde você teve uma despesa que você precisou comprar uma geladeira. Na prática, a geladeira seria o teu objetivo, cobrir o custo Exato. da geladeira. Só que a pessoa, quando ela inverte isso, ao invés dela botar a cabeça na, eu preciso cobrir os custos da geladeira, ela começa a inverter na cabeça dela. Ela começa, não, eu consigo pagar o valor certinho da minha faculdade, da minha escola, do meu mercado com isso. Quando a geladeira vai embora, sai, né? Que seria o objetivo, ela meio que trouxe, ela petrificou isso, né? Ela, na cabeça, ela incorporou aquilo. E aí, aquela geladeira que o gasto saiu se tornou um outro gasto com Vira alguma outra coisa. blusinha, vira parcela, Vira viagem, vira final de semana na vida louca. E aí a renda extra torna-se uma obrigação, não é mais extra. Ela meio que se torna parte do orçamento dela. Ela precisa ter aquela receita ali todos os meses para poder conseguir pagar uma conta fixa ou uma despesa que seja de um fluxo muito recorrente como o supermercado. Aí Isso é começa a muito perigoso. virar, precisa virar ou um negócio ou vira um segundo emprego. Aí entra a estafa, né? Aí entra essa estafa. E é por isso que eu trouxe a continuidade da mesma reportagem. Então, tá falando aqui, o problema não está na renda extra em si, mas na rigidez do gasto que ela passa a sustentar. Então, parece besta o que a gente falou de você ter um início, meio e fim, mas é porque as pessoas, muitas vezes, elas demonizam a renda extra. A gente sabe que tem muita gente que tem aversão à renda extra. Assim, e tudo bem, né? Mas tudo bem. é uma possibilidade. É uma possibilidade, mas porque a pessoa, ela muitas vezes encara a renda extra ou como coisa muito trabalhosa, ela não quer se dar o trabalho, ou ela tá entendendo que a renda extra é quase um trabalho adicional e não é para ser, porque se for para ser, tá errado, não é renda extra, é outra história. E aí, Matheus, eu trouxe isso daqui pra gente justamente conversar e puxar um assunto que a gente tem que tocar, que a gente falou lá no início, que é o perigo da pessoa que tem um negócio, achar que o negócio dela é uma renda extra. Ou, assim, vamos ficar nesse, porque, assim, uma coisa é a pessoa que tem uma renda extra e quer tornar um negócio, que isso é muito legal, é muito bom, mas tem que se organizar, porque não dá pra fazer na louca. Mas agora, e quem tem um negócio e encara como renda extra? Você já viu isso acontecer? É comum, né? Que eu acho, Luísa, que isso está muito a ver com uma forma, a maturidade que a pessoa justamente encara aquilo. E aí, me permita até juntar um pouquinho os dois, acho que como diz aquele velha brincadeira, uma faca de dois legumes, né? Tem os dois lados. O importante é você ter a clareza, né? Que, de novo, renda extra, ela precisa ter um objetivo e um prazo, né? Um valor financeiro, preciso de tanto, porque ele é isso. Tem que dar nome. Não é, eu quero levantar 3 mil reais, tá? Por quê? Porque tu quer fazer uma reserva, porque tu quer fazer uma viagem, porque tu quer fazer uma obra. Então, um objetivo financeiro e um prazo, preciso disso ter tanto. Aí você bota o esforço no que fizer sentido para aquilo. Se né, você percebe que você tem gosto, que você tem jeito e quer transformar no negócio, tem que mudar tudo. Né? Você tem que começar a profissionalizar, pensar em sustentabilidade, pensar em margem de lucro, pensar em como você vai manter os clientes, né, ou as vendas vindo. Você tem que fazer toda uma programação, pensar no CNPJ, canais de venda, tem que estruturar. No imposto, porque não dá para ficar fazendo um jeitinho, vai dar ruim. E isso vai tornar sustentável. Aliás, foi até o que a gente fez, a gente quase fez mais ou menos nessa época aí do negócio lá da minha mãe também, que lembra a venda de roupas de dança usada? Agora ele não leu o roteiro, mas eu ia contar exatamente essa então não, história. vai falar, escreveu tudo. Foi antes? Então, eu lembro que foi antes, né? Foi um pouco antes. A gente chegou, né? Você especialmente, chegou a cogitar isso virar um negócio. Porque a gente começou a profissionalizar. A gente fazia contrato, a gente fazia tudo certinho, né? Deixa eu só contar pro pessoal. Então vai, pra não ficar foi gostinho. O seguinte, é que eu falei, vou contar, eu botei aqui pra não esquecer. O que acontece? Foi uma época, eu tinha acabado de entrar no mestrado e a nossa ideia era uma renda extra pra poder cobrir os custos adicionais que a gente teve com a obra. Lembra disso? Mobiliário, né? Acho que era pra mobiliar. E o mobiliário, porque a gente acabou gastando muito mais com a obra do nosso antigo apartamento, que era nosso, né? Antigo? Antigo, 2 imóveis atrás, outra mudança. E a gente precisava mobiliar, porque o custo foi muito alto da obra, a gente teve uns problemas, enfim. Resumindo, vamos fazer uma venda. E eu tive uma ideia muito boa. Eu, Ana, não faço ainda, né? Dança do ventre. E eu percebi que eu dançava muito em grupo, eu ia pra competições, adorava, né? E aí, novamente, olha os nichos. Falei, gente, mas peraí, ainda mais no Facebook lá, bem antigamente, ainda não tinha, os grupos não eram tão fortes, mas já eram incipientes ali. O que aconteceu? Eu olhei e falei, poxa, a gente fica sempre vendendo uma pra outra, né? Que às vezes uma profissional vendia, né, pra poder vendendo comprar roupas, acessórios. o traje de dança, sabe? E acessórios, né? E acessórios. E é caro, tá? É
caríssimo, porque é tudo bordado à mão. Então, assim, gente, é um universo e é caro. A Ana olhou para aquilo e falou: poxa, vou vender as minhas roupas, que eu tô com muito figurino, tá ocupando muito espaço, e ao mesmo tempo é triste, eu quero botar roupas novas, eu posso vender, vamos botar para rodar ali. E aproveitar, fazer uma renda extra para poder ajudar com a coisa dos móveis. Sim. Comecei a vender as minhas roupas e os meus acessórios que eu tinha. Começou a dar muito boa nisso, usando minhas redes sociais, o meu Facebook, nem tinha Instagram na época, Facebook e o WhatsApp, e falando com as pessoas ali, e especialmente Facebook. Acho que nem tinha WhatsApp. Tinha WhatsApp já? Acho que não tinha, não. Nem lembro, sabe? Acho que não. Eu lembro que eu divulgava e o Facebook acho que foi uma porta muito grande, e eu cheguei e vendi tudo meu. E as pessoas olharam, as minhas colegas de dança da turma, e falaram: como que você conseguiu fazer isso? Eu falei: eu anunciei. Eu fui lá nos grupos um por um, não tinha como disparar. Os grupos de venda de Facebook. E de grupos de dança. E falava: gente, eu tenho roupa aqui, é tanto manequim, só que eu tirava a foto bonitinha, eu já botava a medida, eu tirava tudo bonitinho. E aí, as minhas amigas começaram a falar: você não quer vender a minha roupa? Aí eu falei: eu quero, vamos fazer. Aí eu pedi ajuda do Matheus, a gente começou a fazer consignação. Pegava, o que é consignação? Eu comecei a pegar uma roupa que não era minha, das minhas colegas, eu listava o que era cada traje, perguntava para ela qual o valor de venda que você imagina, aí eu precificava ali minha comissão em cima daquele valor. E aí o que a gente fazia, né, Matheus, pedia ajuda do Matheus, que começou realmente a virar, aí a renda extra começou a rapidamente a acelerar, eu tiro a foto, o Matheus editava, e o Matheus criou uma loja, um site, lembra disso? Lembro. Criou um site. Com logo, com tudo. Com logo, com tudo. Gota do Oriente. Gota de Oriente. Gota de Oriente, né? De Oriente. Gota de Oriente. E colocar na internet para vender com as medidas que eu mesma já tirava as medidas. Eu, às vezes, lavava a roupa para deixar ela bonitinha. Aí a foto eu tratava, né? Tratava, que eu dizia, eu recortava bonitinho. Compramos manequim. Compramos um pra poder manequim. tirar as fotos. Então, assim, era uma renda extra que mobiliou. Parte da cozinha foi feita com isso, mas o quarto inteiro, foi feito com essa daí. Só que chegou um momento que era isso, eu comecei a ter estoque. Lembra? Eu comecei a usar as estantes de livro, eu já tinha uma inteira ocupada com roupa, dividida por comprador. Então o Matheus chegou... Por vendedor, perdão. Por vendedor. Aí eu cheguei e falei: opa, Matheus. O Matheus chegou e falou: eu não vou dar conta de ficar alimentando o site, já não tô conseguindo porque eu tenho outras coisas para fazer. E eu tava no mestrado. Eu falei: eu também, sozinha, não vou dar conta. Então foi ali que a renda extra, assim, já acabou o quarto, o objetivo. Então era uma escolha. Eu quero continuar ou não. Só que isso ia afetar outras áreas. Ia literalmente virar um negócio. Aquilo ali era um negócio. Que se eu quisesse retomar, inclusive hoje em dia, ia dar boa. Ia dar muito boa. Então era um nicho. O conhecimento que a gente tem hoje, nossa, a gente bota aquilo pra girar. Então, só para dizer de que é importante, mas aquilo ali quase virou um negócio. E justamente ele morreu porque ele estava à beira de se tornar um negócio. De tomar mais tempo do que deveria da nossa vida e dos nossos objetivos. E morreu de forma consciente. Foi olhar e falei: olha, não faz sentido. Tava entrando dinheiro? Sim, tava entrando bem. Só que a gente estava deixando de fazer outras coisas e poder fazer isso, né? É de verdade simplesmente isso. A gente avaliou que, não, chega. Chega, já objetivo. Alcançamos o que a gente queria. Isso, até porque ia começar a gerar outras questões, como de formalização, CNPJ, sim, questão também enfim, de imposto, que a gente começaria a rodar um valor também demais por muito tempo ali na conta. A gente começou a se preocupar também com essa questão de imposto. Mas só pra gente finalizar, Matheus, daqui a pouco a gente vai pro nosso quadro favorito. Eu não sei qual é o caso. Não sabe qual é o caso? Eu separei. Esse daqui é bem, bem fofinho. Tem uma coisa, falando de negócio ainda, que eu acho que eu quero contar um exemplo. Que teve uma cliente que tinha um negócio maravilhoso. Ela tinha um negócio, enfim, de uma pet shop. E essa cliente, ela, assim, pet shop maravilhoso, assim, super rentável, tava bonitinho o negócio dela. E ela começou meio que a querer fazer um investimento renda extra, mas botando uma grande energia para fazer importação da China. Assim, é outro negócio. Então, a pessoa ela não estava meio que querendo uma renda extra, ela estava querendo quase abrir um outro negócio, sendo que a grande energia dela, se ela jogasse na pet shop, que era um negócio que estava ali bonitinho, com fluxo de caixa, montadinho, estruturado, dava boa, a pessoa começou a querer jogar energia para um outro lado, sabe, abrir um outro braço que não tem nada a ver com o ramo que ela estaria atuando para poder trabalhar com importações de vinho da China. E assim, eu pensei, mas são coisas que têm a ver com a pet shop, que você vai importar? Então, assim, poxa, mas então é muito mais eficiente que você, ao invés de investir, porque tem um investimento,
para poder fazer essa importação, para você abrir um outro braço, um outro negócio, porque seria um negócio, Sim. por que você não investe no seu negócio? Que é aí que eu digo que é o perigo, que a pessoa, às vezes, ela não está entendendo que o negócio dela é lucrativo. Que se eu não estou equivocado, também o problema de ser cliente era a questão da pressa, né? Era a pressa. O negócio dela era perfeitamente saudável, mas Bem ela saudável. queria tirar mais dinheiro do que era possível naquele momento. Então, na cabeça dela, abrir essa renda extra solucionaria, quando na prática só ia atrasar. E até podia resolver de uma forma muito momentânea, mas não seria sustentável. Então, ao ela decidir essa divisão de energia, na prática ela atrasou tudo, né? Exatamente. Então é que eu digo, quando a pessoa ela também está encarando o negócio dela meio que como renda extra, eu digo isso muito pro pessoal de serviço. Eu quero estrangular às vezes alguém por causa disso. Galera de serviço, ou vocês têm um negócio ou vocês têm renda extra, vocês fazem bico, vocês se decidem. Porque o que acontece? O Brasil como um todo, eu converso com gente do Manaus até lá embaixo no Rio Grande do Sul. A minha mãe também no Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de Fortaleza, gente do... Aqui em Curitiba, assim, aqui em Curitiba, graças a Deus, a gente tem um prestador de serviço maravilhoso. Mas vou te dizer, o pessoal passa muito perrengue. A gente já passou perrengue, né? Com marceneiros antigos, por causa disso. A pessoa está encarando como um bico e não como um negócio. De que, a partir do momento em que eu estou fazendo algo contigo, eu me torno fiel a você. Qualquer serviço que eu vá pegar com um marceneiro, se o marceneiro fez uma portinhola, um negocinho lá pra mim, e ele fez bem feito... Vida. É pra vida. Eu chamei, às vezes, ele para consertar uma portinha e refazer uma portinha do meu móvel. Se esse marceneiro fez um trabalho bom, me entregou no tempo, se ele foi lá e tomou o cuidado na instalação, se ele fez a cobrança justa do preço, meu amigo... Um pós-serviço de qualidade. Deu um problema, vem aqui. Pronto, é pra vida. É pra vida inteira. Só que, assim, eu vejo que as pessoas, elas, especialmente de serviço, acabam levando quase como um bico isso. E não entendem de que um serviço mal feito... ela acabou com um negócio que seria lucrativo para a vida dela. Para a vida dela. E aí nem só mal feito, né? Inclusive, alô psicólogos, o pessoal que fica fazendo na gambiarra o tempo todo. Ai, não, mas eu tô com medo porque aí eu vou estourar o teto da MEI. Você tá com medo de ganhar mais dinheiro, de tua empresa crescer e você necessariamente começar a ter que emitir DAS? Que é isso, gente? Psicólogo, perdão, mas é verdade, vocês são mestres nisso, é incrível. Eles não podem ser MEI, eles são mestres... Sim, então, mestre de ficar na gambiarra. De ficar na gambiarra, Já não, faça uma pessoa física para não sei o que. Gente, encara que é um negócio, que é uma empresa e só faz. Isso da forma verdade. correta. O pessoal que é MEI, que eu vejo que estoura muito, às vezes é o pessoal de serviços, né? Sim. De ir pra casa, de manutenção, que a galera vai crescendo muito rápido, vai recebendo indicação, e a pessoa meio que estoura o teto da MEI rapidamente, aí breca. O psicólogo... Ou então começa, me paga por fora, para não passar pela conta. O psicólogo, o problema é ficar recebendo na pessoa física no jeitinho. Aí ele não consegue nem precificar corretamente o serviço e, ao mesmo tempo, não consegue oferecer também formas de pagamento, enfim, flexibilizar, ajudar o cliente também, às vezes, a pagar. E aí ele não consegue, tipo, ter a própria clínica. Eu vejo isso muito, né, do autônomo, e não consegue e acaba ficando preso com o plano, mas não quer o plano, mas quer sair, mas aí não quer se formalizar. Assume que é o negócio, assume que você agora eu vou fazer a minha clínica. Então, o psicólogo, eu digo que, coitados, eles sofrem porque eles deveriam se inspirar nos planejadores financeiros, inclusive, hein, né, Matheus? Os planejadores financeiros acabam que... O serviço é parecido, né? muito parecido nessa coisa especialmente o atendimento online. Enfim, depois a gente entra... Eu só digo mais, tá? Essa questão do não fazer correto, né, vale para os psicólogos e para todo mundo, você também está correndo um risco jurídico e fiscal cada vez mais crescente. Enorme. Né? A malha fina de receita e tal, ela está cada vez mais eficiente. Então, a pessoa fica fazendo do jeitinho, a chance de você cair numa malha vai crescendo ano após ano. Então, formaliza, faz certinho. Aliás, você quer ver esse tema, de repente, de formalização para autônomos, a gente conversar? Já comenta aí, aproveita que você vai comentar, dá aquele like, né? Ó, tá vendo? Eu lembrei, o chefe vai ficar feliz hoje. Alô, Eliezer, lembramos. Lembramos, dá um like aí para poder a gente saber de que esse tema de renda extra fez sentido para você. E se você gostou dessa ideia de autônomos, de formalização, já deixa ali no comentário, gostei muito desse tema, ou então quero ouvir mais sobre esse tema aqui, né? Traz aí pro podcast que a gente vai ter um prazer enorme em trazer você aqui o teu tema sugerido para o nosso podcast. E por falar, Matheus, em sugestão, agora é hora do nosso quadro favorito. Opa!
que eu tenho certeza que também o Álvaro adora, que é o Dinheiro Sem Vergonha, que ele sempre termina o podcast, ele vem comentar com a gente sobre as perguntas e sobre os causos que acabam aparecendo aqui. E para você, Riqueza, que está assistindo, tá? Lembrando, saiba que o Dinheiro Sem Vergonha são perguntas, dúvidas, causos que a gente pega das redes e traz. Então, né, pega sua dúvida, seu caos, conta aqui em comentário pra gente, que ela vai entrar, em algum momento, ela vai entrar no episódio. Exato. E aí, Álvaro, eu trouxe esse caso aqui que o Matheus não viu, que eu falei que é bem legal da gente discutir e vai abrir uma outra brecha ali para a gente poder trabalhar um pouquinho mais nesse final, que é justamente essa questão ali, né, da renda extra ao negócio próprio, que é o que a gente estava comentando ali sobre o nosso caso. Olha só, amo o podcast, essa riqueza é um amor. Amo o podcast de vocês. Comecei a fazer sabonetes artesanais como renda extra e deu super certo. Consegui juntar uma boa grana. Agora eu quero transformar isso em um negócio de verdade e abrir uma empresa, mas tenho muito medo de largar o meu emprego, corretamente, né? Principal, ou de misturar o dinheiro e estragar tudo. Como que eu faço para fazer essa transição de renda extra para o negócio com segurança, sem colocar minhas finanças em risco? Riqueza, muito boa essa tua reflexão. Eu vou deixar o Matheus falar um pouco sobre isso, mas eu queria dizer para você que a TEM, no início, a Ana encarava, né? Eu pensava muito a TEM como uma renda extra. É o comum de quase toda empresa, né? É comum. Muitas empresas começaram com uma renda extra. Como que a Ana lá atrás começa, né? Eu vou fazer uma renda extra e para poder me ajudar a quitar dívidas. Era esse, tipo, início, meio e fim. Eu tinha um objetivo. Só que rapidamente, com o volume de dinheiro que foi entrando e o prazer de fazer aquilo, o gosto por fazer e querer dar continuidade para que isso se torne algo além do somente o extra... Sim. Né, ser algo a mais, no caso da riqueza que ela está falando sobre o sabonete se tornar um negócio principal, da TEM era uma missão de isso aqui não pode morrer quando as minhas dívidas acabarem, graças a Deus acabaram. Como que eu faço isso? Essa formalização. E aí, Matheus, eu fui buscar o Matheus e a gente sentou para conversar e falou, Matheus, né, no caso da TEM, né? Matheus, vem cá, você quer ser meu laranja? Eu falei assim mesmo pra ele. E o Matheus falou... Esse foi o termo que ela usou, tá? Eu falei, você quer ser meu laranja pra abrir uma empresa? Aí ele chegou e falou pra mim assim, você lembra o que você falou? Eu só entro se for pra trabalhar. Que homem. Tem que fazer direito, né, gente? Tem que fazer direito. Mas falando da riqueza ali, ela tá muito certa de não sair dando um salto no abismo sem antes se preparar. O que você daria de dica? É riqueza, sim, né? Isso daria um podcast por si só, mas o básico bem feito já é um grande começo. O principal de verdade você tem, que é a percepção de que são coisas diferentes, que é importante ter um plano. Esse realmente é o básico e é importante. A maioria das pessoas não tem essa percepção. Aí se enrolam porque quando cai a ficha, já tá muito avançado. Eu todo santo dia, inclusive, né, como a gente também trabalha com serviço PJ, a gente atende na parte de consultoria empresarial, o clássico é esse, não interessa o tamanho da receita. Tem até empresa na casa de faturamento de 1 milhão anual, né, que chegou, tá tudo misturado. Tu pensa, nossa, como é que alguém que faturamento desse misturado? Porque todo mundo tá, é comum. Então, você ter essa percepção do começo, parabéns, essencial. Aí, eu vou dizer que as duas grandes dicas, orientações, né, que a gente não pode falar muito específico sem conhecer o caso. A primeira é, entenda que é uma empresa, e como empresa, você precisa de um plano de negócio, você precisa ter clareza na tua precificação, você precisa ter um caixa da empresa, né? Vamos inventar número. Você vendeu R$100. Dos R$100, 50 é custo. R$50 é lucro, então? Não, porque uma parte desses R$50 do lucro tem que ser caixa da empresa. Então, a riqueza vai pegar, vamos inventar número, metade. Então, vendeu 100. 50 foi custo, ficou 50. 25 é teu bolso, 25 é da empresa. Inventei um número aqui, tá? Mas você tem que ter um caixa da empresa. E você tem que buscar essa formalização desde o começo. Já começa direito com uma contabilidade, se possível, já começa com um advogado, é importante, tá? E com um plano de negócio claro. Maravilha! Esse é o básico, que já é, né, bastante coisa. Aí, sobre fazer essa transição sem medo, eu acho que o grande segredo é reserva. Eu acho que esse é o ponto. Você aproveita o poder que você tem na mão. Renda extra. Da renda extra, coloque um objetivo. Poxa... Vou juntar 1 ano de reserva. Vou juntar 1 ano para eu poder ficar tranquila nessa minha transição. Ana, não preciso de 1 ano, eu preciso de 6 meses porque os sabonetes estão rodando super bem, né? A venda está crescendo cada vez mais. Excelente, mas põe assim, eu acho que isso vai até te dar um ânimo para você, sabe, ver aquela luz no fim do túnel. Você tem um prazo de falar...
eu quero juntar 6, eu quero juntar 12. Por que a gente está falando 6 ou 12? 12 seria o mundo ideal para um empreendedor, uma pessoa autônoma, enfim, ter renda. Ela tá falando de largar o emprego, que eu Isso. acredito que é uma receita recorrente, para ir para 100% no variável. E esse é outro ponto. Negócio é um negócio. É perfeitamente possível que no fluxo do seu negócio você fique 2, 3, 4 meses em sequência com uma venda muito menor do que você esperaria. Isso Ou acontece. Acontece algo, no início tá só você sozinha fazendo a produção, e aí de repente você, por algum motivo, 1 a 2 semanas fica sem, enfim, vender. Ou fica doente, ou fica né? doente, isso pode impactar o teu caixa. Então por que a gente tá falando no mínimo 6 e pelo menos 12 até essa reserva? Já que você tem na tua mão uma poderosa ferramenta aí de renda extra nesse início, Sim. que você quer tornar um negócio. Então é fazer o seu caixa. Para você já entender de que essa reserva formada, você pode dar esse passo com bastante segurança. E depois, quando você transformar isso lá, né, no teu negócio mesmo, você não pode parar de reter uma parte do dinheiro, que aí o caixa, essa, entre aspas, reserva da tua empresa, que é o que vai manter ela saudável sem você quebrar. É você ter e dinheiro. até para garantir o seu prolabore, sua retirada, porque a gente faz aqui na TEM. Não interessa se o mês foi bom ou foi ruim, todas as contas vão ser pagas, o nosso prolabore e tal vai ser pago, porque a TEM ela tem caixa para se manter nos meses mesmo de baixa. Isso é uma empresa saudável. Isso é uma empresa saudável. Então, o que eu te digo começa pela reserva, como o Matheus falou, é a dica preciosa ali. Aí vê o podcast que a gente falou, o episódio passado, retrasado, não sei, de tesouro, né? Que acho que é uma boa. Teve um de tesouro, né? Eu acho que foi uns 2 atrás, Eu não sei. Vai olhar o de tesouro que a gente fala disso. Vai olhar lá na playlist que você vai encontrar. Mas basicamente falando, e você vai montar esse plano de negócio e você vai ganhar esse tempo. O plano de negócio vai incorporar tudo isso que o Matheus falou, né? Quantos clientes, quantos sabonetes você precisa vender, ou kits, Exato. quanto você precisa faturar para poder tirar o teu prolabore Pagar necessário, imposto. quanto que de imposto você paga, se você está enquadrado é MEI, não é MEI, ou se você vai desenquadrar da MEI, quando isso acontece. Então, vai fazer um plano de negócio. Mas eu adorei a sua pergunta, ajudou a abrir aqui um pouco mais sobre esse espaço para a gente diferenciar, né, a renda extra de negócio. E a reserva vai fazer talvez a coisa mais importante para uma empresa. Tirar a arma da tua cabeça. Aquela pressão de eu preciso vender a qualquer custo. Que quem não tem reserva, você passa inclusive a aceitar clientes ruins, negócios ruins que você precisa. De nossa, esse aqui, o preço não tá bom, o serviço não é bom, mas eu vou aceitar porque sem isso eu não consigo. Se você tem a reserva, você só fala não para os negócios que você precisa falar não. Que empresa também tem que recusar negócio às vezes. Isso é importante para manter, às vezes, a qualidade do produto e conseguir manter o público-alvo, né, que é comprador daquele produto, porque a gente sabe que, especialmente o produto artesanal, ele tem um público muito específico. Tem. Mas é um público específico de que, se você falhar na qualidade, ele te larga. Porque ele foca em você pela personalização, pela exclusividade, mas muito pela qualidade que ele sabe que vai vir de você. Então, às vezes, é isso, tirar a arma da cabeça para você entender e focar no teu cliente e você poder, sim, precificar corretamente o teu produto sem você ficar, né, refém de ficar baixando o preço e diminuindo a tua margem. Que aí, Luísa, acho que para poder encerrar esse ponto, uma coisa que eu falo sempre, até para os clientes que eu estou ajudando na parte de consultoria, preço importa? É óbvio que importa. Mas o cliente que está olhando só para o teu preço nunca é teu cliente. Eu, né, aqui na TEM, eu que faço normalmente o atendimento inicial, a gente recusa cliente com alguma frequência, porque a pessoa está olhando o preço. Falou, ok, esse, né, nosso preço é esse, se você quer por esse outro preço, há outros profissionais que façam. É você ter essa tranquilidade de entender a qualidade que você entrega e precificá-la. O meu preço é esse, porque eu faço desse jeito. Se o fulano cobra mais barato, ok, vá lá. Mas veja se a entrega vai ser no mesmo nível. Então, né, você ter a reserva faz você não abrir mão disso. Legal. Aliás, gostou desse tema sobre precificação de produtos e serviços? Já comenta mais um podcast. Mas, enfim, Matheus, estamos chegando ao fim desse podcast, com certeza de renda extra. As pessoas, espero que tenham se inspirado e que tenham abertamente aí de vocês esse tema, porque a ideia aqui é provocar e dizer para vocês que tudo é possível desde que você tenha a força de vontade necessária para fazer acontecer aquele teu objetivo, e que a renda extra ela potencializa, ela acelera demais os teus objetivos. Espero que você tenha pegado várias inspirações aqui e que isso tenha aberto a tua mente. De repente, você abrir o teu armário ali, olhar e falar, quem sabe isso daqui não vai servir para aquele meu objetivo que estava tão bem engavetado porque eu achava que eu não tinha nem por onde começar. De repente, está dentro do seu armário ali. Matheus, últimas palavras, porque eu acho que, por mim, a gente abordou tudo que eu tinha colocado no roteiro, que você ficou com medo que eu fiz o roteiro. Não, você perfeito, mostrar para ele. Acho que assim, minha provocação final é essa. Abre seu armário, suas gavetas, levanta a sua cama e
dá uma avaliada. Às vezes você tem milhares de reais, nem digo centenas, às vezes Na é milhares. garagem, às vezes, tem bastante. Parado. Né? O pessoal das ferramentas aí. É as ferramentas que você não usa, é a bicicleta que você não usa, é a moto que você está falando que vai consertar há 2 anos, é os perfumes, é as roupas, é os brinquedos, é o óculos velho. Dá uma olhada, talvez você tenha milhares de reais parado que você deveria colocar para jogo. Não só para jogo, você deveria colocar para esse seu objetivo que você tem aí, que você está adiando de começar. É Maravilha, isso, gente. Então, nos vemos no próximo episódio do Até que o Boleto nos Separe. Ou não. Agora eu falei. Contas no papel, café na mão, planejando a vida e o coração. Com Mateus e Ana a solução. Até que o boleto nos separe. Oh no.